E aí, Gabriel, beleza? Tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá dar início a mais essa live, a terceira live sobre perfis comportamentais. Então, agora, 19h11, é a nossa hora do nosso encontro diário aqui durante essa semana. Então, vamos começar a falar hoje sobre os perfis comportamentais mais uma vez. E hoje vamos falar em especial do influência e do perfil estabilidade. Lembrando que na segunda-feira eu fiz um cata de todos os perfis, falei um pouco superficial de cada um deles, tá? E hoje, na verdade ontem eu falei sobre o dominância e o conformidade, e hoje eu vou falar sobre o influência e o estabilidade. Tudo bem, pessoal? Beleza, Gabriel. E você, meu querido, tudo bem? Espero que você goste da live aí hoje. Não sei se tá dando para escutar aí, mas tem um vizinho meu aqui que tá usando uma Makita. Não sei se tá dando para ouvir na live aí. Gabriel, você que tá aí, me dá um feedback se tá bom o som, se tá dando para ouvir o barulho dessa Makita aí, se tá tudo ok. Dá um feedback para mim aí, por favor, tá? Bom, pessoal, vou começar explicando por que o motivo dessa live ser às 19h11, tá? Vou explicar aqui. Bom, aparentemente não tem nada de mais nesse horário, mas é um horário que me persegue há muito, muito, muito tempo. É normal eu pegar o celular, olhar a hora no relógio e ser 19h11. Então, achei bacana utilizar esse horário, como é um horário que tá sempre. Eu vejo ele todos os dias, utilizar ele aqui para fazer a live. Vai que é um sinal do universo, alguma coisa assim, para eu utilizar esse horário como alguma coisa produtiva aqui, né? É, reforma do vizinho, é. Eu não sei bem onde que é, mas alguém aqui tá usando uma Makita essa hora aí. Bom, pessoal, espero que o barulho não atrapalhe a nossa live, não incomode, tá? Então, vamos aqui dar início ao nosso terceiro dia. Ah, lembrando, pessoal, quem puder aí, estiver gostando das lives, estiver participando aí, lembra de compartilhar com alguém, de mandar para um grupo de amigos aí que você tem aí no Instagram, para ele e chama ele para vir assistir. Às vezes é um assunto que vai caber bem aí para alguma pessoa aí. Às vezes alguém que você conheça que precisa, como é que fala? Melhorar o autoconhecimento, e é isso, justamente isso que eu tento abordar aqui nessas lives. Tá bom, pessoal? Lembrando sempre aí, né, que todo o processo de mudança ele começa com o autoconhecimento. Então é super importante a gente ter essa ferramenta de autoconhecimento na nossa mão, tá bom? Sempre que a gente tiver a oportunidade de ler um artigo, ler um livro, ler coisas que gerem um autoconhecimento na gente, é sempre muito positivo. Beleza, pessoal? Bom, então vamos dar início aqui à nossa live. Fala, Guilherme, tudo bem? Obrigado aí por vocês que estão comparecendo na live aí. O pessoal vai entrando aos pouquinhos aí, a gente vai falando. Conforme surgir alguma dúvida, fala aí que eu souber a gente responde, o que eu não souber eu respondo amanhã para vocês aí. Beleza, galera? Bom, então como eu disse ontem, eu falei sobre esses dois perfis aqui, o dominância e o conformidade. E hoje eu vou falar sobre o perfil influência e o perfil estabilidade, tá? E vou falar um pouquinho sobre o perfil estabilidade com o perfil conformidade também. Como ontem eu falei aqui também, então hoje eu vou falar desses três aqui, mas dando um ênfase nesses dois primeiros aqui. Tá, pessoal? Bom, lembrando que esses dois perfis, eles são perfis primos, tá? E esses dois são perfis irmãos. Perfis irmãos, perfis primos. Tudo bem? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre os dois aqui. Pessoal, essa combinação de perfil do influência com o estabilidade é uma combinação de perfil que gosta de pessoas, tá? Ontem a gente falou de perfis que gostam de processos, se dão bem com processos, e hoje são perfis que gostam de lidar com pessoas. São perfis que se dão bem em comunicar, em falar com bastante gente, em dar palestras, enfim, qualquer coisa que envolva se expor, falar com pessoas aí, tá? E os perfis de ontem eram perfis que se dão melhor com processos, tudo bem? Mas quer dizer que o perfil dominante ou um perfil conformidade não consegue dar uma palestra, conversar com uma equipe? Não.
eles conseguem sim, tá? Porém, podem encontrar um pouquinho mais de dificuldade, ou por vergonha de se expor para conversar com uma equipe ou com uma plateia, ou por não ter muita paciência para lidar com uma equipe ou com uma plateia, tá? Às vezes uma pessoa do perfil dominante, ele gosta das coisas tão papum que ele não tem muita paciência para conversar com muita gente ao mesmo tempo, assim, numa equipe, num, numa reunião, tá? E esses dois perfis que eu vou falar hoje, tanto influência quanto estabilidade, já são perfis que têm mais paciência, são perfis que gostam mais de lidar com as pessoas. Tá bom, pessoal? Bom, então eu vou começar falando aqui do perfil influência, tá? O perfil influência, ele é o perfil dos comunicadores, tá? Ele é o perfil que gosta de se comunicar, ele gosta de pessoas. Você identifica um perfil comunicador, ou, aliás, um perfil influência, com facilidade quando você está num evento, num barzinho, em alguma roda de amigos, e é aquela pessoa que chega, e a hora que ela chega, ela enche o ambiente, assim. É aquela pessoa que vem, abraça todo mundo, conversa com todo mundo, cumprimenta todo mundo, vai lá, fala com o dono do bar, fala com o músico que está tocando no ambiente. É aquela pessoa que enche o ambiente. A hora que a pessoa chega, você sabe que ela chegou naquele lugar, tá? Então, esse é a pessoa do perfil influência, tá? E uma pessoa do perfil estabilidade, ele também se dá muito bem com pessoas. Porém, se ele chega no mesmo evento que essa pessoa do perfil influência tá, ele vai ser uma pessoa um pouquinho mais retraída. Ele vai lá, ele vai conversar com alguém que ele conhece, alguém de uma mesa aqui, alguém de uma mesa ali. Se ele chegar numa mesa que tem uma pessoa que ele conhece e as outras ele não conhece, ele vai cumprimentar de longe, ele não vai se envolver muito, tá? Mas assim, porque ele é um pouquinho mais reservado. Não tanto quanto um conformidade, mas esse perfil estabilidade ele é um pouquinho mais reservado também. Tá bom, pessoal? Então, essas são as pequenas diferenças entre esses dois, tá? Outra coisa, o perfil influência, ele é um perfil super positivo, ele é um perfil super alegre, um perfil super positivo. Sabe aquela pessoa que você dá uma ideia para ela, ela fala assim, não, vai dar certo sim, vamos fazer que vai dar certo, vamos fazer, tá? Porém, tem um pequeno problema aí que ele dispersa muito fácil. Porque como ele gosta de conversar com várias pessoas, é muito fácil que ele se disperse ali no meio da atividade. Então vamos supor que essa pessoa do perfil influência, ele tá com uma, com uma missão ali de fazer um relatório X para entregar no final da semana, tá? Então ele vai sentar no computador dele, ele vai digitar um pouquinho, ele vai levantar, ele vai tomar um café, aí na mesa de café ele vai conversar com o amigo, a hora que ele volta ele para na mesa do outro amigo, aí a hora que ele vai ele para na mesa do outro, aí ele volta pro computador dele. Aí ele volta pro computador dele, digita mais um pouquinho, levanta, vai tomar um cafezinho de novo, vai no banheiro, conversa com um, conversa com o outro. Esse é o perfil influência. Tá certo, tá errado? Pessoal, não existe certo e errado quando assuntos são perfis. Existe cada pessoa, cada perfil, cada pessoa. Uma pessoa desse perfil influência, talvez ele não se dê tão bem trabalhando de frente com o computador preenchendo planilha, porque não é o que o perfil dele exala. Mas talvez é uma pessoa muito boa para trabalhar ali na parte de vendas, porque ele vai se comunicar bem com o cliente, ele é uma pessoa que gosta de falar, tá? Então ele vai vender muito bem o seu produto ou o produto dele, né? Se ele for empreendedor no caso. É uma pessoa que vai se vender muito bem nas redes sociais, não tem problema com fazer story, não tem problema com se divulgar, tá? Pessoas do perfil influência. Pessoal, vou dar um alô aqui para minha esposa querida que entrou na live aí. A Thaisa também está aqui. O Gilmar dele, não sei falar o sobrenome. O Gilmar aí. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? Lembra aí quem puder, quem gostar do conteúdo da live, de dar aquele compartilhar ali naquele aviãozinho que fica aqui embaixo da tela do Instagram. Tudo bem? Bom, então vamos falar um pouquinho do estabilidade. Pessoal, a pessoa que é do perfil estabilidade são pessoas, como o próprio nome diz, estáveis, tá? Não são pessoas de grandes emoções e não são pessoas de baixas emoções, tá? São pessoas ali que tendem a ser um pouquinho mais negativas, tá? Tendem a ser um pouquinho mais negativas, um pouquinho mais pessimistas. Talvez não tanto quanto um conformidade,
mas eles tendem a ver um pouquinho mais o lado negativo das coisas, tá? Então, pensa comigo, enquanto o influência tá só aqui, ó, na positividade, puxando o barco, o estabilidade tá meio que tipo assim, opa, peraí, vamos com mais calma, vamos ver se é esse caminho mesmo, vamos ter certeza do que a gente tá fazendo, tá bom, pessoal? Porque ele gosta de ter essa certeza, tá? Outra coisa, o perfil estabilidade, ele é o perfil que tem mais empatia de todos os 4 perfis, tá? É o perfil que gosta de verdade de pessoas, de que gosta de se pôr no lugar da outra pessoa. É um perfil que ele gosta de pegar na mão e participar junto, tá? Então, assim, se você tem um líder com esse perfil, é normal que ele faça reuniões constantes com a equipe, é normal que ele peça como é que fala? A opinião de todos da equipe antes dele tomar uma decisão X, se for uma decisão que vai acabar influenciando todo mundo ali, tá? Tende que ele tenha esse tipo de atitude. E, como a gente sabe aí, com todas essas mudanças do mercado aí, é uma coisa que as empresas procuram no líder hoje em dia, né? Ontem tinha uma pergunta do Gabriel aí se a pessoa que tem o perfil dominância, se ele tende a ser líder. Sim, ele tende a ser líder porque ele tem uma liderança nata, tá? Porém, pode ser que a hora dele lidar com pessoas, ele vai pecar um pouco, tá? Então vai ser aquele líder, aquele chefe mandão. Já o estabilidade, ele já é aquele líder que gosta de conversar com todo mundo. Então, é o líder que pega na mão da galera. Por outro lado, tá? Sempre tem um porém. Pode ser que ele demore muito para tomar decisões. Pode ser que ele seja muito acomodado. Porque um perfil de estabilidade, ele é muito flat, tá? Ele é um perfil que ele fica na dele. Ele é um perfil que ele não se arrisca tanto. Ele é um perfil que tem tendência a procrastinar muito, tá? Então, assim, vive na zona de conforto, vive na onde ele sabe o que ele tá pisando, tá? Então, assim, não gosta de se jogar muito no abismo, não. Vai com mais cuidado, tá? E por que que uma junção desses dois perfis, estabilidade do perfil influência, para uma pessoa que é líder, é bom? Veja bem, pessoal, se você tem a combinação desses dois perfis, dificilmente você vai ter um extremamente alto, tá? Vamos supor, um influência extremamente alto e uma estabilidade extremamente baixa. Você vai ter os dois equalizados ali, tá? E o que acontece? Quando você tem os dois equalizados, em torno ali de um com 27, o outro com 25%, um com 33%, o outro com 27%, alguma coisa assim, que sejam próximos, é fácil de você segurar a emoção desse e é fácil de você puxar esse. O que eu estou querendo dizer? Uma pessoa que consegue juntar esses dois perfis, que tem esses dois perfis, tá? Eles conseguem caminhar. Porque ele tem o gás para começar aqui, o gás para conversar com a galera, o gás para incentivar a galera, tá? Se esse perfil for mais alto. E ele consegue manter uma constância do perfil estabilidade, tá? Se ele tem um perfil estabilidade um pouquinho mais alto, ele é um perfil que ele vai se dar muito bem para conversar com todo mundo, ele vai chamar a galera, ele vai fazer reuniões, tá? E ele vai usar o perfil dele comunicador ou o influência para impulsionar e ele começar a fazer, tirar do papel, tá? Porque se ele tem esse perfil extremamente alto, ele não tira planos do papel, pessoal. Ele não tira. Experiência própria. Não tira planos do papel. Pessoas que têm o perfil de estabilidade muito forte, ele tende a planejar demais, a planejar e nunca tirar do papel. A frase feito é melhor que perfeito dificilmente está no vocabulário dessa pessoa, tá? Ela vai usar, não, tem que estar 100%, ainda não estou pronto, eu não sei se é o caminho certo. Dificilmente ele se joga, tá? Então por isso que ele precisa que os outros perfis alavanquem ele. Por exemplo, uma pessoa que é do perfil estabilidade, ele precisa exercitar o seu dominante. Por quê? Ele precisa que o seu dominante empurra ele para ele fazer as coisas que ele precisa fazer. Ele vai planejar, ele vai fazer tudo da forma que ele quer, mas ele precisa que o dominante dele empurra ele para ele fazer, tá? Seja no âmbito profissional ou no âmbito pessoal de qualquer
coisa da vida, tá, pessoal? Aqui geralmente a gente puxa para o âmbito profissional, mas os perfis estão com a gente 24 horas por dia, da hora que a gente acorda até na hora que a gente dorme, tá bom? E durante o dia a gente passa pelos quatro, em várias situações, tá? Seja numa conversa com amigos, seja numa conversa na empresa, seja escolhendo um produto no mercado, tá? Uma pessoa de estabilidade, ele vai chegar no mercado, ele vai caçar o produto com menor preço, tá? Pode ser que ele leia algum rótulo. Quem é do conformidade vai ler rótulo, tá? Vai saber exatamente o que ele está levando para casa. Agora, quem é da estabilidade vai procurar um preço melhor, às vezes vai no mercado que é menos movimentado. Agora, quem é do perfil influência, ele vai chegar no mercado, às vezes ele vai até esquecer o que ele foi fazer lá, porque ele é um perfil um pouco mais avoado. Ele vai chegar lá, às vezes com 3, 4 itens para comprar, ele vai voltar para casa com 10 itens, e às vezes aqueles 4 itens que ele tinha que comprar nem tá na lista. Ele nem comprou, tá? Porque eles são mais avoados mesmo, tá bom? E quem é do perfil dominância vai chegar no mercado com a lista. Ó, eu tenho que comprar arroz, feijão e batata. Ele vai lá, ele vai comprar arroz, feijão e batata, ele vai enfiar na sacolinha e vai, ó, embora. Ele não vai ficar rodeando o mercado, tá bom? Uma pessoa do perfil conformidade, ele vai chegar no mercado, ele vai ficar na dele, ele vai caçar corredores que tem menos gente para ele começar. Aí ele vai lá, ele vai devagar, ele vai olhar as marcas, vai olhar uma data de validade, vai olhar preço, às vezes ele vai olhar informações nutricionais, tá? Aí ele vai escolher o produto. Aí ele vai para o próximo produto, que está na lista, claro, porque ele sempre anda com a listinha de checklist, tá? É normal você ver uma pessoa do perfil conformidade andando no mercado com uma listinha e uma caneta na mão, porque ele vai ticando o que ele já comprou, tá? Uma pessoa do perfil influência não vai fazer isso jamais. Ele vai entrar no mercado e vai sair com o que ele achar que ele tem que sair, tá? Então essas são as diferenças. De novo, o que é importante? Se você é muito influência, se você tem um perfil influência muito alto, você tem que conhecer isso para você conseguir trazer o seu perfil conformidade um pouquinho mais perto. Vocês percebem que quando eu falo dos perfis, os extremos aqui, ó, né? Esse com esse com esse. Se você tem esse muito alto, você precisa desse um pouquinho mais perto. E se você tem esse muito alto, você precisa trazer esse um pouquinho mais para perto, tá? Então, pessoal, é por isso que eles são opostos aqui. É mais difícil ter pessoa com esse tipo de perfil aqui, com essa combinação de perfil. Existe, tá? Mas é um pouco mais difícil. É uma estatística muito baixa que tem esse perfil, tá? Geralmente são perfis irmãos e depois perfis primos, tá? E lá para frente são os perfis opostos, tá bom, pessoal? Por isso que eles têm essa nomenclatura. Irmão é próximo, primos não tão próximos e os outros que são, né, de polos diferentes aí. Bom, pessoal, tudo bem até aqui? Eu fiz um cata sobre os perfis que a gente está falando hoje. De vez em quando aqui a minha live dá uma travadinha, não sei se aí dá também. Estou falando um pouco mais sobre o perfil influência e o perfil estabilidade aqui para vocês, tá? Tá claro as informações aí. A Adriele também acabou de entrar aqui, o Lorival também, meu grande amigo aí. Um abraço para vocês. Tudo bem? Eita, pingou água aqui. Bom, então vamos lá. Vamos dando continuidade aqui. Pessoal, quando a gente fala do influência, do perfil influência, ele tem alguns comportamentos que são, como eu disse, eles são mais perceptíveis aí, tá? Então, eles são comunicativos, são super persuasivos, tá? É fácil um perfil influência realmente te influenciar a fazer o que ele quer fazer ou comprar o produto que ele está te oferecendo, porque eles são muito bons de lábia, tá? Não que isso seja bom ou seja ruim, é o perfil que ele, naquele momento, ele precisa te vender um produto ou precisa te convencer de uma ideia, tá? Então são muito persuasivos também. Eles são empáticos, também são empáticos porque eles gostam de estar junto de pessoas e são otimistas, tá? Então essas são algumas características deles aí. Por outro lado, uma pessoa que encontra com esse perfil muito baixo, quando ele está com esse perfil muito abaixo da média aí, extremamente baixo, alguma coisa do tipo, ele tende a ser muito reservado, tá? Ele não vai querer, tipo, se misturar com muitas pessoas, ele vai ficar mais na dele. Lembra
que essas são características dos perfis conformidade, tá? Por isso que eu falo que os perfis opostos, quando eles estão muito no extremo, eles são sempre o oposto do outro. E quando ele está muito baixo, ele é exatamente o outro do outro lado, tá? Por isso que é super bacana a gente conhecer essa dinâmica dos perfis aí, tá, pessoal? Outra coisa, palavras-chave para você incentivar um perfil influência, tá? Você tem que ter diversão no que você está passando para ele, tá? Você tem que mostrar para ele que o que você está passando é divertido, é uma coisa que vai entusiasmar ele, que vai deixar ele super excitado de fazer, tá? E sempre que possível, use imagens com eles. Imagens, tá? Se você for pegar para ele e levar uma planilha para ele com 250 folhas para ele ler, ele não vai ler, tá? Ele vai folhear, ele vai dar uma olhada meio por cima, ele não vai ler. Agora, se você der uma cartilha para ele de algum processo, algum procedimento da sua empresa, por exemplo, que tenha desenhos, que tenha processos desenhados, ele tende a prestar mais atenção nos desenhos, tá bom? Porque é um perfil muito visual, tá? Não é um perfil muito que gosta de ler, não gosta de perder muito tempo com leitura, até mesmo porque ele dispersa muito fácil, tá? Outra coisa, o que ele não gosta? Perfis influenciadores não gostam de rotina, tá? Eles gostam de, tipo, acordou o dia, o que eu vou fazer hoje, tá? É claro que tem situações que são rotineiras. Acordar, tomar café da manhã, talvez ir na academia, e depois ir trabalhar. Mas se ele trabalha num lugar que exerce a criatividade dele, tá? Que vai fazer ele exercitar bastante essa criatividade, vai ser um lugar que ele vai gostar muito. E por outro lado, se for um lugar que ele tem que ficar muito preso a processos, já não vai brilhar tanto o olho dele aí. Tá bom, pessoal? Tudo bem até aqui? Sobre o perfil influência? Bacana. Mandar um abraço aí também para Dina Afonso e para Iris, que acabou de entrar na live aí. Um abraço para vocês, obrigado pela presença, tá, pessoal? Relembrando aqui, essa é a nossa terceira live, tem mais uma live amanhã e uma live na sexta, tá bom? Amanhã vai ter uma participação especial aqui nessa live, tá? E na sexta eu vou fazer um cata dos perfis, dando dicas de como você consegue driblar algumas situações com eles aí, tá bom? Então, fica aí na expectativa porque tá bem bacana as lives de quinta e de sexta, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos falar então um pouquinho sobre o perfil estabilidade, tá bom? Pessoal, o que um perfil estabilidade tem como comportamentos visíveis? Como o próprio nome diz, são estáveis, são super pacientes, tá? Como eu já disse, é o perfil que tem a maior empatia de todos e ele é calmo. Ele é calmo, ele respira. Geralmente é aquele perfil que a hora que o bicho tá pegando no meio de uma reunião, a hora que o bicho tá pegando numa conversa de amigos, é aquela pessoa que tá sentada no cantinho, aí ele só para, dá uma respirada fundo e fala assim, olha, eu acho, tá? E ele dá continuidade na linha de pensamento. Agora, se ele falou o eu acho e ninguém deu liberdade para ele, ele não fala mais, tá bom? Ele não se expõe mais, porque o momento que ele encontrou era aquele. E se ele não teve abertura, ele para, tá bom? Porque ele entende que não quis ser ouvido, que a opinião dele não é importante naquele momento, então tudo bem, tá? Só que tem outro lado da moeda aí. A pessoa que tem esse perfil alto, um perfil dominante do estabilidade, se tá tendo uma discussão numa reunião e ele levanta a mão assim e fala assim, ó, eu acho, e ninguém ouve ele, e a opinião que ele tinha para dar era uma opinião relevante que ia gerar alguma reflexão ali na galera, ou que ia tomar um rumo diferente do que estava sendo discutido, e ele não foi ouvido, e lá na frente isso gerou algum tipo de transtorno ali na empresa, ou algum processo que não foi feito por conta de uma falta de atenção naquela reunião, ele é o perfil que aponta o dedo e fala assim, ó, tá vendo? Você não quis me ouvir. Ele é sarcástico quando ele tá em estresse, em um nível de estresse alto. Ele é sarcástico nesse ponto, tá? Ele apontar o dedo na sua cara e falar assim, ó, tá vendo? Eu falei, tá? Esse perfil tem esse ponto aí
que quando ele tá estressado, ele é o perfil sarcástico. O perfil que aponta o dedo na tua cara e fala assim, ó, você tá vendo? Se tivesse me escutado, né? Não quis me ouvir, aí o que que deu? Tá bom, pessoal? Ele tem isso por conta de ser um perfil que geralmente tem facilidade de enxergar a situação de cima, tá? Como são muito observadores, eles conseguem enxergar. Pensa num tabuleiro de xadrez, tá? Então, digamos que você está ali numa reunião e é um tabuleiro de xadrez, discutindo estratégias, como vai atacar o campo inimigo ali, e ele está olhando de cima. Se ele vê que você vai mover uma peça que não é a melhor peça e ele quer te falar isso, você não dá abertura e você se ferra lá na frente por causa desse movimento, ele vai falar para você, tá vendo? Devia ter feito o que eu falei, tá? Porque eles têm facilidade de enxergar as coisas de cima, tá, pessoal? Pontos positivos e pontos negativos com isso. Porque como ele não tem facilidade de se impor no meio de uma reunião, no meio de uma discussão, às vezes ele tinha uma super de uma informação para passar e ele não passa, às vezes por birra, tá? Porque não foi ouvido quando ele queria ser ouvido. E essa informação não passa para frente, o processo acaba dando um tropicão ali que não precisava dar, tá? Então tem sempre os dois lados ali. É nessa hora que esse perfil tem que acionar o perfil dominante. Por quê? Um perfil dominante não quer nem saber, ele vai falar e pronto, acabou. Tá? Se está no meio de uma discussão ali e ele tem alguma coisa para falar, ele vai falar, ele vai entrar no meio e ele vai falar. Tá? Então é nessa hora que ele tem que acionar um pouquinho o dominante dele. Se ele tem uma informação que para ele é relevante, que geralmente, né, quando a gente pensa em alguma coisa é relevante, então a gente tem que expor na mesa mesmo, se ele não expor isso, ele pode prejudicar a equipe. Então ele sempre tem que pegar o dominante dele e dar aquela forçada para ele externar o que ele tinha para falar. Tá bom, pessoal? E esses são alguns pontos aí do perfil estabilidade. Outra coisa, quando ele tem esse perfil muito baixo, né, que é um perfil, quando o perfil de estabilidade da pessoa dá muito baixo lá na análise de DISC, geralmente eles são impacientes, eles são tensos e tende a comandar. Bom, se um perfil que tende a ser um perfil mais calmo, mais na dele, que gosta de olhar as coisas por cima, não tem muito perfil de liderança no sentido de puxar. Quando ele está muito baixo, ele é o oposto disso. Ou seja, pode ser que o dominante dessa pessoa está muito alto e o estabilidade está muito baixo, tá? Então, aí o que acontece? A pessoa ela é super qual que é a palavra? Super persuasiva, aquela pessoa que insiste, aquela pessoa que puxa, que quer fazer tudo, porque esse perfil que está muito baixo, tá? E de novo, é por isso que é importante conhecer o seu perfil, você conhecer, você fazer uma análise DISC e você passar por uma devolutiva de um analista comportamental para ele falar para você assim, olha, meu querido, o seu perfil de análise comportamental apontou isso, isso e isso, tal perfil está mais alto, tal perfil está mais baixo, você tem tendência a agir dessa forma, presta atenção, tendência, tá? Não são regras, são tendências, a agir dessa forma quando você está estressado, você tem tendência a agir dessa forma quando você está encurralado, quando você se encontra numa situação que é adversa, que você não gostaria de estar, tá? Então, você tem tendência a agir dessa forma quando te precisa da sua liderança. Você tem tendência a tomar a decisão mais rápido, mais devagar, mais pensada, menos pensada. Você tem tendência a ter certos tipos de habilidade, tá? Então, assim, dentro de uma análise de perfis comportamentais, você vai ter todas essas informações. Então, você pensa o quão rico é uma análise de perfil comportamental. Geralmente, quando a gente faz uma análise de perfil, a gente já até fala para a pessoa, fala assim, ó, você vai responder aqui o questionário do perfil comportamental, tá? Mas fica tranquilo, porque as informações que vai sair aqui são informações suas que você respondeu. A gente não ligou para sua mãe, a gente não ligou para seu pai, não ligou para seu marido, para sua esposa, seja lá quem for, para perguntar as coisas que tá aqui, tá? Isso aqui foi embasado nas perguntas que você respondeu, tá? Dentro da análise que foi feita lá dentro do sistema, que deu pra gente esse relatório aqui. Ah, mas eu posso burlar um sistema? Eu posso burlar uma análise de perfil comportamental? Sim, é possível que a pessoa que vai responder
ela dá uma burlada. Porém, esse programa que a gente usa aqui, ele é tão incrível que ele aponta se a pessoa respondeu de forma talvez não tão sincera. Tá, pessoal? Ele aponta isso sim. Então, esse programa que a gente usa aqui, que é o Coach Assessment, que é um produto do IBC, tá? Para quem não conhece, o Instituto Brasileiro de Coaching, ele tem 97% de assertividade nas análises que ele expõe pra gente, tá? E quem fez o curso com eles lá, de analista comportamental, aprendeu a ler o que o programa quer passar, tá? Por isso que se você cata ali uma, deixa eu ver esse tema aqui, ó. Se você cata ali um resumo do seu perfil, dificilmente você vai entender, porque você vai se apegar a palavras que tá ali e você não vai entender exatamente o que elas querem dizer. Tá, pessoal? Por isso que é importantíssimo fazer uma análise de perfil. De novo, existem análises DISC de graça na internet. Se você se sentir curioso, quiser procurar, pode procurar análise DISC no Google que você vai achar um caminhão lá. Aí você faz, você vê o que vai dar lá do seu perfil, mas você não vai ter devolutiva. O programa vai te dar uma resposta pré-moldada, tá? Então vamos supor assim, ó. Se você respondeu a sua análise DISC, deu o que você... E você foi no analista, tá? Você veio aqui e você fez pelo programa que a gente tem aqui, pelo Coach Assessment. E deu que o seu perfil ele é dominante. Aí a gente vai fazer uma entrevista com você, vai conversar com você, vai perguntar para você coisas, né, que precisam ser perguntadas. E você tá livre para responder ou não. O processo é todo seu, tá bom? E a gente vai te dar devolutiva. Ali no programinha do Google, no que vai ter ali no Google, por exemplo, deu dominante, ele vai colocar lá, o dominante são pessoas que têm tendência à liderança, são pessoas explosivas, isso, isso e isso, vai te dar uma resposta pronta. Se eu for lá e o meu perfil é dominante, eu vou receber a mesma resposta. Deu para entender mais ou menos qual que é a diferença de uma análise completa para uma análise pronta na internet? Bom, pessoal, mais uma vez agradecer aí a presença de todos vocês aqui nessa live. Eu estou muito feliz de estar fazendo essa sequência de lives dessa semana aqui. Na segunda-feira eu fiz um catado geral dos perfis. Ontem eu falei sobre o dominante e o conformidade. E hoje eu estou falando sobre o influência e o estabilidade. Tá bom, pessoal? Então, vamos dar uma continuidade aqui também, que tem mais algumas informações para passar aqui para vocês. Ainda sobre o perfil estabilidade. Pessoal, palavras-chave para uma pessoa do perfil estabilidade: paciência e processo, tá? Geralmente são pessoas super pacientes, que gostam de ler processos, tá? E gostam de entender tudo que acontece ali, tá? Se a pessoa chega, por exemplo, na academia com esse perfil muito extrapolado, ela vai querer saber até em que momento que ela tem que respirar que vai influenciar dentro do exercício dela, tá? Não estou dizendo que não são informações relevantes, mas se você pega uma pessoa do perfil dominante, ela vai chegar na academia, ela vai meter o pau, não quer nem saber, deixa eu ir embora logo disso aqui porque eu tenho mais o que fazer, tá? Então, essas são as diferenças dos perfis aí. Então, são pessoas pacientes e que gostam de processos, tá bom? Outra coisa, o que ela não gosta, uma pessoa do perfil de estabilidade? Pessoas do perfil de estabilidade são completamente aversas à quebra de rotina, tá? Eles não gostam que quebram a rotina. Você quer matar uma pessoa do perfil de estabilidade, é você chegar nele, a hora que ele acordou, ligar para ele e falar assim: ó, fulano, eu preciso que você faça isso hoje para mim. Se isso não tá na agenda dele, você vai matar ele. Ele vai fazer para você, mas tipo assim, você vai fazer a vida dele uma bagunça, porque ou ele vai tentar alocar o que você pediu pro dia que ele acha melhor, ou se ele fizer, o dia dele vai virar uma bagunça, o resto da semana dele vai virar uma bagunça, tá? Porque não gostam de mudanças, não gostam de quebras de rotina, tá? E não gostam de pessoas impacientes também, que querem tudo para ontem, não gostam disso e não gostam de falta de harmonia. Lembra que eu falei que é um perfil que gosta de pessoas e é um perfil super empático? Pessoas que são empáticas, geralmente elas gostam de harmonia, elas gostam que tudo esteja bem, que as pessoas estejam bem, que os processos estejam bem, tá? Então, são pontos aí que a pessoa não gosta quando ela tem o perfil estabilidade alto ou dominante, o suficiente para ela sentir essas coisas aí. Tudo bem? Pessoal, de novo, quando a pessoa tem os dois perfis combinados, o influência e o estabilidade, elas tendem a ter um perfil aconselhador,
tá? São pessoas que são boas de conversar, são pessoas que são boas de dar conselho, tá? De usar, às vezes, esse exemplo da vida dela para conversar com outra pessoa, tá bom? E agora, indo para a parte um pouquinho de baixo ali da nossa roda do disque, tá? Indo aqui para essa parte, então, são pessoas que são aconselhadoras aqui, e a gente trazendo um pouquinho para os perfis irmãos aqui, que eu vou falar um pouquinho deles agora juntos. São pessoas que tendem a ser perfis especialistas. Mas por que especialistas? Porque, pessoal, uma pessoa que combina um perfil estabilidade com um perfil conformidade, pensa, são dois perfis que gostam de processos, tá? São dois perfis que gostam de regras, são dois perfis que gostam das coisas certas, tá? Então, são pessoas que geralmente são muito chatas a regras. São pessoas que geralmente são super especialistas nos que elas fazem, porque elas leem muito sobre aquilo, elas se informam muito sobre aquilo, elas não dão ponto sem nó, tá bom? Se é que faz sentido essa colocação, mas eles não dão ponto sem nó, tá bom? Eles não vão se jogar sem saber o que eles estão falando. Tá? Então, agora um pouquinho sobre esses dois perfis juntos. Quando a pessoa tem ou o perfil estabilidade em primeiro e o conformidade em segundo, ou o conformidade em primeiro e o estabilidade em segundo, tá? São perfis muito parecidos. Do mesmo jeito que que o influência e o dominância são parecidos, que eles são mais comunicativos, conversam com todo mundo, bota para fazer, vão lá e faz mesmo, não querem saber. O perfil do outro lado aqui, eles já são mais quietos, eles já ficam mais na deles. Como eu disse, se tem uma situação que eles acham que eles estão certos e não são ouvidos, eles são sarcásticos. Os dois perfis, tá? Gostam muito de manuais. É aquele perfil que vai comprar um carro, vai ler o manual do carro, para saber até o porquê que o parafuso do volante está naquela posição, tá? São pessoas que vão ler o manual do carro, por exemplo, tá bom? Outra coisa, são perfis retraídos, tá, pessoal? Então, geralmente são perfis um pouco mais pessimistas. Individuais já são pessimistas, mas quando eles são juntos, eles são muito mais pessimistas, porque junta a força de um com a força do outro, tá? E, pessoal, são procrastinadores. Muito procrastinadores. Quem tem essa junção desses dois perfis aí tem que tomar muito cuidado com procrastinação. Com querer fazer e nunca fazer, tá? Com querer que as coisas ficam perfeitas demais e elas nunca ficar e nunca sair do papel, tá bom? Tem uma metáfora de você comer a comida muito quente, que é muito ruim, que queima sua boca, ou você comer a comida muito fria, que não é boa de comer. Você é ruim de comer uma comida muito gelada, uma comida que saiu do congelador na hora. Você não vai conseguir comer, tá dura, tá? Então pensa que a pessoa que é do perfil dominância e comunicador são pessoas que geralmente comem frio. E pessoas que são do perfil estabilidade e me fugiu a palavra. Do perfil estabilidade e do perfil conformidade são pessoas que comem a comida quente demais a ponto de queimar a boca. Ou então nem comem porque a comida passou muito do ponto, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. De novo, por isso que quando você divide a roda do disque, eles são perfis opostos, porque eles têm visões opostas, eles têm atitudes opostas, tá? E de novo, por isso que é importante a gente conhecer para a gente tentar equalizar e extrair o melhor que a gente pode extrair de todos os perfis durante todo o nosso dia, tá? Se você trabalha num lugar que você precisa ser mais analista, ou mais estabilidade, você vai exercer aquilo naquele momento. Aí você sai, você vai para uma roda de amigo, você vai ser mais do perfil influência. Você vai para academia, por exemplo, você vai ser mais do perfil dominância, porque você vai lá só para fazer o que você tem que fazer e você vai embora. Tá? Então, por isso que é super importante você conhecer isso. Ah, você estuda, você faz faculdade, você está na escola. Faz sentido você ser mais do perfil conformidade, você entender mais os processos, você estudar os livros, você ouvir bem o professor, ficar um pouquinho mais no seu canto. Concorda comigo que uma pessoa que é do perfil influência geralmente são aquelas pessoas que são bagunceiras na sala e acaba às vezes atrapalhando o fluxo da aula porque eles são muito comunicativos, eles querem conversar, eles querem falar, eles querem falar, eles querem falar, tá? Então assim, o importante da gente conhecer os perfis é justamente saber equalizar eles durante o dia, utilizar eles da melhor forma possível. Pessoal, esse conhecimento de verdade é poder, tá bom? Você saber
qual que é o seu perfil dominante e como você é, a- equaliza os outros e deixa ali o mais próximo possível, é poder, tá bom? E você conhecendo a nuance de cada perfil, como cada perfil tem tendência de agir, você começa a perceber isso nas outras pessoas. E como eu disse ontem, se você percebe que uma pessoa é um pouco mais executora, desculpa, um pouco mais dominante, e você é muita estabilidade, mas você conhece o seu perfil, você já identificou que a pessoa é dominante, você vai conversar no mesmo tom dela, tá? Mesmo que você saia um pouquinho da sua zona de conforto, mas você vai conversar no mesmo tom dela. Se ela for uma pessoa muito explosiva, você vai tentar acalmar ela, porque você tem essa capacidade, você é um perfil empático, tá? Quer ver uma forma simples de você conseguir identificar alguns perfis? No cumprimento. Pessoal, olha, faz o teste, tá? Eu não tô brincando, faça o teste. Algumas pessoas aqui já passaram pelo teste de perfil, então você deve saber mais ou menos qual que é o seu perfil aí, tá? Então, ó, chega num amigo e cumprimenta ele. Se esse seu amigo chegar e te der a mão firme, te der aquele aperto de mão firme, sabe? Aquele aperto de mão de fechou negócio mesmo, sabe? É um dominante. Porque eles têm esse aperto de mão mais firme, esse aperto de mão mais, sabe? Tipo, pegou na tua mão e dá aquela fechada assim. Entende que ele é um dominante, tá bom? Agora, chega no seu amigo, vai cumprimentar ele, fala assim: ô fulano, quanto tempo? Se ele vir com os braços abertos assim, ó, já te abraçar e te dar um beijo na bochecha, o que que ele é? Ele é um influenciador, ele gosta de pessoas, ele gosta de conversar com um monte de gente. Ele gosta de estar ali no meio da galera. Então ele vai abraçar, ele vai te beijar, ele vai tipo te pegar aqui e falar assim: "Ô fulano, olha quem chegou aqui", tá? Perfil influência. Agora, se você chegar pro seu companheiro, pro seu amigo aí que você vai cumprimentar, e você estender a mão para ele, e ele vir com um aperto de mão, mais ou menos, meio frouxo, um pouco firme, um pouco não, meio que tipo assim, tira a mão logo, tá? É um perfil de estabilidade, tá bom? Ele até te dá a mão, mas ele é um perfil que ele é um pouquinho mais reservado. Então, tipo assim, eu tô te dando a mão, mas eu não tô te dando tanta liberdade pra você ficar com a minha mão e guardar no bolso, não, tá? Diferente do perfil dominante, que ele só falta catar sua mão e enfiar no bolso, né? Porque eles pegam com tanta firmeza na mão da gente que até assusta. E a pessoa do perfil de estabilidade tende a pegar com um pouco mais de suavidade, tá bom? Agora, se é uma pessoa do perfil conformidade e você vê ele, você fala assim: "Ô, fulano, como que você tá? Tudo bem?" E você chegar perto dele, ele vai fazer assim, ó: "Oi, tudo bem? Tá? Tudo bem?" Tipo assim, ele já não vai nem querer pôr a mão em você, porque ele é mais retraído ainda, ele é mais introvertido ainda, tá? A não ser que você é uma pessoa que tem muita que vocês se conhecem há muito tempo, tem muita intimidade, tá, pessoal? Aí são pontos específicos, tá? Mas assim, num geral, de modo geral, a pessoa que tem o perfil conformidade, ele acena de longe para a pessoa. Principalmente se ele conhece uma pessoa da roda e o resto ele não conhece. Então ele cumprimenta você, às vezes com um aperto de mão, um abraço, depende do nível de intimidade, que tem que ser um nível de intimidade muito alto para rolar até um abraço. E as outras pessoas ele vai cumprimentar de longe. Faz o teste. Faz o teste, depois você volta aqui e me conta. Vem aqui no meu perfil e manda um direct para mim para ver se fez sentido. Pessoal, deixa eu mandar um abraço aqui para Dani Jesus, para o Juninho Silva, meu querido. Pessoal, para quem não sabe, Juninho Silva, ele tem um canal no YouTube super interessante, tá? Entra lá no canal no YouTube dele. Tem até, ele fala sobre carros, ele fala sobre atualidades aí, umas coisas voltadas a isso aí, né? Ao mundo do carro aí, essas coisas mais bacanas assim. Tem até inclusive um review do meu carro lá com ele lá, né, Juninho? Pessoal, entra no canal dele, é um canal super top. Vai lá, dá uma moral pro cara aí. E segue ele também aqui no Instagram, pra quem não conhece ele aí, Juninho Silva 96. Beleza, pessoal? Bom, tem aqui, ó, Eliana Arnone também. Forte abraço, obrigado por vocês que estão aqui na live comigo. Tá bom, pessoal? E lembrando aí, quem puder estar compartilhando essa live aí, mandando para um amigo aí, apertando esse aviãozinho do Instagram, vai me ajudar bastante aí a, a espalhar a palavra, né, sobre perfis comportamentais. E quem sabe amanhã essa pessoa não pode estar aqui na live e conhecer um pouco mais sobre ela e um pouco mais sobre o perfil. Tudo bem, pessoal? Bom, dito isso, tá? Tem só mais uma coisinha aqui que eu quero conversar com vocês.
tá? Que é sobre medo que os perfis têm, tá? Cada perfil tem aí o seu medo, tem as coisas que eles têm pavor, tá? Então, uma pessoa que é do perfil dominante, tá? Geralmente, tá? Ela tem tendência a ter medo do fracasso, tá bom? A ter medo de perder a posição que ela conquistou com muito esforço, tá? E ter medo de reconhecer que ela errou, tá? Você quer matar uma pessoa do perfil dominante, é você chegar nela e falar assim, ô fulano, ó, errou a parada lá, hein, meu? O relatório que você enviou lá tava tudo errado, cara. É um dos maiores medos que eles têm, tá bom, pessoal? De não ser, do fracasso, de perder a posição que conquistou e de erros, tá bom? Embora eles são um perfil um pouco mais que mete a cara para fazer e acaba, às vezes, escorregando alguma coisa. Mas se for um erro muito grave, é uma coisa que ele tem muito medo de acontecer, tá bom? Perfis influência. Adivinha o que com o perfil influência tem medo? Ficar sozinho. Pessoal, se você quer matar uma pessoa do perfil influência, como eu disse, tranca ela numa sala. E deixa ela lá por algumas horas. A hora que você volta, a pessoa tá lá seca, esturricada. Porque ela não gosta, ela gosta de pessoas, ela gosta de estar junto com um monte de gente, tá? Então, um dos medos desse perfil é de ficar sozinho. Outro medo, ser rejeitado, tá? Pensa uma pessoa que é super aglutinadora, que gosta de conversar com um monte de gente e ser rejeitado. Chegar numa festa, num evento, numa balada e ficar jogado de lado, ninguém quer conversar com aquela pessoa, tá? Outro medo que ele tem. Agora, indo para o outro lado da roda, uma pessoa do perfil estabilidade tem muito medo de mudança. São super aversos à mudança, não gostam de mudança, então eles têm medo, tá? Então, geralmente, eles se apegam muito ao que eles conquistam, tá? Ou a um trabalho, ou a um relacionamento, eles se apegam muito àquilo porque eles não querem mudança, eles são conformados com aquilo que eles conseguiram e eles seguem a vida deles. Outra coisa, tem muito medo da opinião dos outros, tá? Esse perfil de estabilidade, ele é um perfil que ele se baseia muito no que os outros falam para ele. Então ele tem muito medo na live aqui. Então ele tem muito medo que o outro chega e aponta o dedo na cara dele e fala alguma coisa para ele, tá? Se for mentira ou se for verdade, ele vai tomar como verdade, tá bom? Então ele tem muito medo da opinião dos outros, tá? E medo de machucar outra pessoa ou ser machucado no seu relacionamento, tá? Tanto entre amigos quanto entre cônjuges e namorados, enfim. E tenho medo de perder o controle da situação, tá, pessoal? Por quê? Como é um perfil que gosta muito da estabilidade, então ele tenta manter o controle de tudo que ele se envolve. Ó a Maquita de novo, ó. Não sei se dá pra ouvir, mas no começo da live a Maquita tava rolando aqui. Agora ela voltou. Então eles têm medo de perder o controle da situação, tá? Agora, o perfil conformidade. Morrem de medo de ser exposto ao ridículo, tá, pessoal? Lembra que é um perfil que ele gosta, que ele é um perfil mais reservado, tá? Ele não gosta de se chegar chegando. Então assim, ó, pensa, você pegou uma pessoa que você sabe que ela é do perfil conformidade e você expôs ela ao ridículo, acabou, acabou. Essa pessoa vai embora de onde ela tá, ela vai se estressar, ela vai brigar, ela vai esbravejar, ela vai embora, ou não, ela vai guardar pra gente, pra ela, né? Ela vai guardar pra ela mesmo o que aconteceu e isso mais pra frente pode acarretar até uma doença, tá? A gente sabe aí que sentimento reprimido podem acarretar doenças graves aí, como a depressão, síndrome do pânico, enfim, várias coisas que podem acontecer aí, tá, pessoal? E eles têm medo de não fazer as coisas com perfeição, tá bom? Então, se você identificou algum desses medos aí que você tem, é claro que a gente tem medo de se expor ridículo, a gente não gosta de errar, a gente não gosta de ser deixado de lado, a gente não gosta de mudança de rotina, isso o ser humano em geral não gosta de mudança de rotina porque é uma coisa que tira ele da zona de conforto, tá? Mas assim, pessoal, pensa em medos extrapolados, tá? Uma coisa que você pensa assim, nossa, meu Deus do céu, se eu ficar rejeitado, eu tô perdido, o que que eu vou fazer da minha vida? Tá? É um medo muito grande que a pessoa tem. É um medo que chega a travar, tá bom? Então eu tô falando de medos extremos, aquele medo que tira seu sono, tá bom?
Deixa eu ver aqui que o Gabriel falou. Uma pessoa dominante tende a ser ansiosa por essa sede de resolver as coisas mais rápido. Sim, cara. Sim, eles tendem a ser ansiosos. Eles tendem a ser ansiosos, sim, porque eles gostam da, da solução rápida. Então pensa assim, ó, pensa que você é um perfil dominante e você pede alguma coisa pra mim. Eu sou estabilidade. E eu demoro pra te entregar o que você quer. Cara, eu vou te matar porque você quer um negócio pra ontem, tá bom? Então, geralmente, pessoas que é do perfil dominante, eles são um pouco mais ansiosos, sim, do que os outros. De novo, quando esse perfil ele está extremamente alto, quando ele é um perfil dominante demais, tá? Quando ele é um perfil que está lá nas alturas lá, com 70% ali, 60% do perfil da pessoa. Então eles são mais ansiosos sim, tá? No oposto, ali no oposto, o perfil estabilidade não gosta de ser cobrado. Então assim, cara, ele faz na vibe dele. Ele faz na vibe dele. Se você deixar, ele nem faz, tá? Muitas vezes. Se for uma coisa que ele já não gosta de fazer, ele já nem faz. Ele vai, vou fazendo aqui, vou fazendo ali, não sei o que, acaba nem fazendo, tá? Então tem que tomar cuidado com isso daí também. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Aproveitem aí a aba de comentários da live. Manda sua pergunta, manda aí a sua sugestão. Se tem alguma coisa que vocês querem que eu falo na live de amanhã. Certo, Gabriel? Respondi sua pergunta? Cara, obrigado aí do apoio que vocês estão me dando aí. A, a Keila também acabou de entrar aqui na live. Keila, muito obrigado aí pela sua audiência também, tá? Agradeço do fundo do coração aí vocês. Tá bom, pessoal? Lembrando, pessoal, que a Keila, ela é manicure também. Sigam ela aí no Manicure Revoltada. Super bacana, ela posta o trabalho dela lá também, né? Quase diariamente ali, que ela posta as coisas dela ali. Bem bacana também o perfil dela. Segue o perfil dela aí que vale muito a pena. Você vai gostar muito, principalmente você mulher. E você que é homem, pode dar, né, para sua namorada aí de presente um tratamento no manicure ali, né? E pode ser com a nossa amiga Keila aí. Tá bom, pessoal? Bom, galera, então, mais uma vez, obrigado por vocês que estiveram comigo aqui nessa noite, tá? Então hoje eu fechei os 4 perfis, tá? Falei um pouco mais detalhado dos 4, tá? Ontem eu falei de 2, dominância e conformidade, e hoje eu falei do influência e do estabilidade, tá? Amanhã vai ter uma entrevista aqui na live, não serei só eu, serei eu e mais uma pessoinha, tá bom? E na sexta eu vou vir com dicas de como você pode driblar algumas situações que cada perfil aí pode te gerar durante o seu dia a dia, durante a sua rotina, como você pode entender a situação que ele está te mostrando e você, opa, peraí, ó, o cara aqui tá querendo, meu perfil tá querendo que eu seja tal coisa, peraí, deixa eu dar uma segurada nele aqui. Ou então, tipo assim, ó, meu perfil tá me deixando muito relaxado, deixa eu dar uma forçada nele aqui, tá? Então vou falar um pouco mais sobre isso na sexta, que é pra gente fechar esse ciclo de lives aqui. E na sexta tem mais uma surpresa para vocês aí. Tá bom, pessoal? Lembrando, quem ainda não se inscreveu na lista de e-mail, é o primeiro link lá na minha bio. Você vai entrar lá na minha bio, vai ter lá o Linktree. É o primeiro link. Vai estar, se não me engano, inscrição live DISC, tá? Você entra lá, cadastra seu e-mail, cadastra o seu WhatsApp. Por quê? Quando você fizer esse cadastro, você vai entrar na minha lista de e-mail e a partir da próxima semana você vai começar a receber conteúdo exclusivo, tá? Algum pensamento, alguma reflexão de algum livro que eu li, de alguma situação que aconteceu, tá? Você vai receber um pensamento exclusivo lá, um conteúdo exclusivo, diferente do que vai entrar aqui no Instagram ou lá no YouTube, tá bom? Outra coisa, você vai ser avisado dos próximos eventos que eu vou fazer aqui online ou futuramente presenciais aí, né? E você também vai ter desconto em algum produto que a gente ofertar por aqui. Tá bom, pessoal? Então são essas 3 vantagens que você tem de estar lá na minha lista de e-mail. Tudo bem, pessoal? Do mais, lembrando do meu canal do YouTube, como eu falei, também está lá no meu Linktree. Se você for lá clicar, você já vai cair direto no meu canal. Entra lá, se inscreve, porque toda semana sai um vídeo novo, tá? Nas últimas semanas aí eu fiz vídeo falando sobre passado, presente e futuro, tá? Sobre as consequências da gente viver
nesses 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. E tem lá mais alguma coisinha, mais algum conteúdo lá. O canal tá começando agora, eu tô começando a colocar conteúdo nele agora, mas já tem alguma coisinha para você se divertir lá, tá bom, pessoal? Então, do mais, fica aqui o meu abraço para cada um de vocês que estiveram aqui comigo até agora, tá? A minha gratidão por vocês me ouvirem nessa noite de quarta-feira, tá? E até amanhã. Um forte abraço. Tchau, tchau.